Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos, o grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, para estudo de mais um capítulo da obra Grilhões Partidos. Hoje estamos contando com a companhia dos queridos irmãos Lincoln e Laudelino, que irão nos apresentar os aprofundamentos a respeito do capítulo 3º do livro, e logo mais também nós apresentaremos o resumo deste capítulo. Mas antes de nós iniciarmos, então, o estudo desse capítulo, convidamos a todos para elevar os nossos pensamentos em oração, a fim de que possamos ir acerenando os nossos pensamentos, aquietando o nosso coração, para receber essas bênçãos que nos chegam do mais alto, para que possamos absorver o conteúdo do aprendizado que o benfeitor Filomeno de Miranda nos traz, através das mãos abençoadas do querido médium Divaldo Franco, que possam encontrar ressonância nos nossos corações, alertar para os acontecimentos que sucedem nas vidas de todos nós. E também agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Que os bons amigos espirituais sejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos apresentar o resumo do capítulo 3º. É um capítulo curto, mas um capítulo extremamente emocionante, tocante, principalmente para aqueles de nós que somos pais e mães e que conseguimos nos colocar um pouquinho na pele, né, na alma, na emoção desses pais. O título do capítulo é Penosas Reflexões. E Filomeno de Miranda inicia o capítulo com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 6º, dizendo que diz: ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. E aí ele vai narrando a respeito da situação dos pais de Esther, dizendo que, sem dúvida, para ambos, o desequilíbrio que vitimou Esther significava inominável tragédia, que passados os primeiros terríveis dias que ela foi, então, acometida dessa subjugação, veio a intolerável adaptação à realidade. Esther havia enlouquecido e o processo que a aturdia se caracterizava por poucas possibilidades de recuperação. O fantasma, então, do desespero rondava a família vencida em prostração moral indescritível. O tempo transcorria lento, traumatizante, desanimador. O especialista médico, né, encarregado de assistir a jovem, não escondia a estranheza ante o comportamento inusitado da enferma. O seu quadro clínico era desalentador, tal o desgaste orgânico de que se via objeto. Atendida pelo eletrochoque, após convulsão e o repouso, ela não retornava à lucidez, por um momento sequer. A prostração sucedia maior alucinação. E a jovem Esther jamais havia proferido expressões tão grosseiras, tão vulgares, porque ela havia sido educada com muito refinamento. Mas agora, naquela situação, ela estorcegava maquinal verbetes infelizes para esbordoar moralmente o pai, como se estivesse dominada por uma indigna força inteligente que a governava desgovernando-a. Ela reagia à convulsoterapia de forma bem negativa.
e a terapêutica do sono não conseguia obter o êxito desejado. Ela então recusava-se a qualquer tipo de alimentação, como se a boca estivesse impedida, e aí ela era forçada a se alimentar contra sua vontade. As terapias que eram aplicadas a ela naquele primeiro mês foram inócuas, quando não se faziam ainda mais perniciosas. A realidade é que o problema psíquico de Esther se enquadrava em outra diagnose, que não era constatada pelos métodos tradicionais que evitam o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência, ao túmulo, à obsessão. Com essas preocupações, e sob a incerteza quanto à restauração mental da filha, o senhor coronel fez-se silencioso, arredio, transformando-se em inditoso sofredor. Não aceitava a atual conjuntura que tinha por absurda. Ele era um homem íntegro. A sua vida era uma excelente folha de serviços à pátria e à arma que ele havia se dedicado a vida toda. Aliás, com excessivo zelo e honradez. Cursou a academia militar muito jovem e a sua personalidade, o caráter, foram formados com rigidez, disciplinando a vontade com muito esforço. Ele sabia distinguir afeições e deveres, sem perturbar-se com as questões menos relevantes. Naquele momento, aos 56 anos de idade, ele poderia considerar-se feliz até a data do infortúnio com a filha, que o fazia sofrer muito. Casou-se em segundas núpcias com Dona Margarida Sepúlveda de Santa Maria, de tradicional família fluminense, a mãe de Esther. Era uma senhora formosa, sensível poetisa, e foi educada em elegante e primoroso colégio carioca, onde conquistou invejável cultura. O transe que vencia a filha dilacerava mortalmente. Por mais que reflexionasse, não alcançava as matrizes patológicas que justificassem o tormento que excruciava sua filhinha. Seu lar era sustentado sobre admiráveis bases do equilíbrio moral, emocional, econômico. E Esther jamais havia revelado até então qualquer traço de desequilíbrio, insegurança, nevrose. Era uma filha extremosa, possuía excelentes qualidades intelectuais, de que dava mostras na escola onde ela era modelo e também amada por todos. Cumpridora responsável das tarefas que lhe diziam respeito. Então, Margarida visitava a filha, apelando aos médicos para o receio de não suportar a vida sem poder rever a filha novamente. E ainda assim, à distância, ela contemplava a sua menina durante a hibernação desfigurada, sem conseguir deter as lágrimas. Uma dor moral de tal monta convertera-se numa inqualificável dor física que a estiolava de dentro para fora. Na sua mudez, já o coronel refletia, revoltado, ante a cruel vicissitude em que se sentia emaranhado irreversivelmente. Um pesadelo. Sim, um pesadelo, considerava a desdita. Acordaria de imprevisto e reveria o sol dos sorrisos no seu lar. Por vezes, experimentava a ligeira ilusão de que tudo aquilo era irreal. A filha adorada, sonho transfigurado em fada de perfeição, não poderia estar encarcerada num hospício. A vergonha, a hediondez da doença que transforma um ser inteligente num asqueroso animal. Isto era inaceitável haver acontecido consigo, e pior ainda, com o querubim diretor do céu das suas venturas, a filha. O homem que raras vezes umedecera os olhos no fragor da guerra,
naqueles tumultuados dias de inverno de 1944 e da primavera de 45, agora se surpreendia com lágrimas abundantes que extravasavam da ânfora do coração sob camarteladas contínuas. Não poucas vezes abraçado à esposa, naqueles terríveis silêncios, caminhando pela avenida em frente ao mar e os embórios salpicados de estrelas, evadia-se na direção da cela em que delirava, transtornada, a carne da sua carne, o rebento querido da sua vida. Que não daria por poupá-la a tais sofrimentos? Enlaçados na mesma dor e braços unidos, caminhavam a sós, vencendo o tempo soturnamente, e apesar da agitação da orla, estavam sozinhos, fundidos na hedionda sortida da amargura aniquilante. Deus não existe, resmungava por fim após as inúteis peregrinações mentais pelos meandros da lógica materialista. Todavia, o sabor da ira mal contida e do desespero revoltado mais o fazia sofrer. O que lhe representava pior em toda a tresloucada investida da jovem alucinada é que ele surgia na condição de algoz impenitente, odiento, aterrador. Ele desejou ver a filha uma única vez para poder aliviar um pouco a dor da saudade, mas quando ele fez o pedido ao médico que não o permitiu a visita, compreensivelmente, ele veio a saber posteriormente que ela lhe adivinhava a cogitação, apresentando-se mais transtornada e agressiva. A agitação que a espezinhava não tinha fim e era torturante. Se ela morrer, ele dizia, me suicidarei. Aliviava-se com esse pensamento pernicioso, acalentando a vã ideia de que na morte ele iria encontrar a cessação da vida, da desorganização dos tecidos, iria perder a razão, a lucidez, desagregando o seu pensamento. O infortúnio, porém, é mais sombrio quando se faz acompanhar do ácido da revolta, principalmente dessa mal contida aversão ao fato que faz oscilar da apatia à agressividade, gerando um estado de surda e permanente mágoa, que é a desatreladora dos corcéis da desgraça real. O homem forte nos embates externos somente afere as potencialidades quando luta sem quartel nos campos morais em que se consagra vencedor. Para tais cometimentos, a humildade e a fé constituem os mais hábeis valores de que se pode dispor com êxito, porquanto portadores da fortaleza indispensável para qualquer situação. Acostumado ao prestígio e à bajulação requintada, o matrimônio Santa Maria não dispôs de imprescindível tempo para as reflexões em torno do sofrimento, que não constitui patrimônio exclusivo da ralé, dos habitantes dos pardieiros imundos onde rebolcam os esquecidos da terra. A religião, dizia Filomeno de Miranda, deveria ter-lhe dito que a sua não era uma existência de exceção, na qual somente a glória e o riso possuíssem o condão mágico para o regime permanente. As meditações, então, que não foram experimentadas antes, faziam-se indispensáveis agora, enquanto esperavam sem a convivência da resignação e da paciência. Então, este é o resumo do capítulo 3º, e agora nós passamos ao Lincoln para nos apresentar os seus aprofundamentos. Lincoln, a palavra está com você. Muito obrigado, Gê. Boa noite. Saudamos aos queridos amigos que estão conosco nesse instante, acompanhando mais uma lição primorosa desta obra que tantos ensinamentos nos traz. E não poderia ser outro o título deste capítulo, Penosas Reflexões, porque é justamente na sensibilidade
do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que vamos captando em cada frase o estado bastante sofredor de cada uma das personagens que aqui foram apresentadas. O Coronel Constâncio, nos seus 56 anos, a Dona Margarida Sepúlveda e a Esther, que no caso está mais afetada aí com relação a essas ocorrências. Mas tudo que acontece na aprendizagem nossa deve calar fundo na nossa experiência pessoal. Nós verificamos que as dores aqui descritas podem alcançar qualquer um de nós em determinados momentos. Então, o que nós verificamos aqui é que durante 15 anos a família toda viveu naquele círculo de uma convivência bastante saudável, aprimoramentos intelectuais, o conforto material, e de repente acontece esta denominada tragédia com essa família. Mas nota-se também pela conclusão do texto que aquele período dos 15 anos, que representou uma calmaria na vivência daquela família, não teve o aproveitamento adequado no sentido de prepararem-se espiritualmente para enfrentar determinadas dificuldades. Então, o evento encontrou os pais, no caso, despreparados para suportar moralmente, emocionalmente e em termos de forças íntimas aquele momento. E Manuel Filomeno de Miranda comenta que o vazio da religião, digamos, deixou de colocá-los dentro dessa realidade de que a família não era uma exceção no mundo e que a dor jamais os alcançaria. Esta ocorrência, então, abalou bastante as estruturas daquele lar, daquela família. Nós já compreendemos o sentido da dor no mundo, mas quem não tem um conhecimento a respeito desse assunto estará sempre hostilizando este elemento educativo que Deus coloca diante de todos nós. E justamente vamos encontrar o espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, onde este espírito amigo, que Divaldo Franco nos comenta que seria Joana de Ângeles, a sua mentora, ela, ao iniciar um texto a respeito da paciência, começa falando da dor, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, diante disso, nós verificamos que aquela situação de calmaria que a família estava vivendo teve uma necessidade aí de ser provocada nessa tempestade que eles enfrentaram para, digamos, retirá-los de alguma forma daquela posição de conforto e colocá-los na direção de uma aprendizagem diferente, voltando naturalmente para os valores mais profundos da espiritualidade e da sua imortalidade. E nós verificamos também nas conclusões do texto como a ciência naquele momento, a medicina, estava incompetente para dar soluções à família com relação àquilo que elas estavam enfrentando. Porque os métodos acadêmicos até então, e pode-se dizer que nos dias de hoje se repetem essa mesma situação, seja pelo orgulho acadêmico ou pela visão materialista que se tem da vida, deixa-se de observar aspectos importantes no tratamento da saúde em geral. Como diz o benfeitor Manuel Filomeno, evitando o aprofundamento nas questões que dizem respeito à vida espiritual, à sobrevivência ao túmulo, à obsessão. Aliás, o benfeitor já vem colocando em várias das suas obras esse posicionamento de que ele defende um tratamento da saúde em termos holísticos, onde tudo se leva em consideração e não apenas olhando o corpo físico. Lembrando, e aqui dizemos nós, que somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. E desta maneira cuidaremos bem, seguramente, do nosso corpo, mas haveremos de zelar mais ainda pelo espírito que mora neste corpo, cujo comportamento se reflete naquele corpo que está ocupando transitoriamente. Então nós vemos um pensamento também aqui semelhante a esse de Manuel Filomeno de Miranda,
do instrutor Druso no livro Ação e Reação, onde ele diz que a medicina há de considerar o doente em algum momento no mundo como um todo psicossomático, não apenas o corpo, mas o psiquismo também, de tal maneira que, se alguém quiser investir na arte de curar, efetivamente terá que trabalhar esses aspectos relacionados com o corpo e com o espírito que ali vive. Então, verificamos que foi realmente uma tragédia que atingiu a família, sem dúvida. As reações próprias do coronel Constâncio, que entrou em estado de bastante sofrimento, a sua esposa também da mesma forma, somatizando inclusive a sua dor moral em perturbações no campo físico também, porque eles não tinham as possibilidades necessárias para compreender as razões de tudo aquilo, levando em conta o histórico da família nesta existência. E aí nós vemos que quando Manuel Filomeno coloca já como prefácio, digamos, do capítulo, como prévia do capítulo, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que foi lido aí pela Gi, né? Ora, ao efeito precedendo, sempre a causa. Se a causa não está na vida atual, há de estar na anterior, ou seja, numa existência precedente. Este alcance a família não tinha no seu conhecimento. Então, são elementos necessários à nossa análise da vida, do sentido da vida e da forma de nós vivermos a nossa existência, necessários a uma compreensão mais ampla. Daí a dor inconsolável de toda a família, pela falta de explicações próprias sobre aquilo que estava ocorrendo com eles, especialmente o pai não entendia as agressões diretas que a filha dirigia a ele em palavras chulas, né? Ataques verbais bastante graves, que inclusive estavam totalmente fora do padrão da educação que ela havia recebida. Então nós vemos aí este pai chegando a uma conclusão bastante complexa para a sua intimidade, dizendo que Deus não existe. Aí vemos então a fragilidade da fé, porque não podendo compreender sobre o aspecto materialista aquela situação toda que eles estavam vivendo, não teria ele, então, elementos para sustentar uma crença numa divindade onde todos a reconhecemos como portadora de bondade, de amor, de justiça, mas como se está acontecendo comigo isto? E aí, então, as pessoas entram nessa rota de conflitos íntimos, de revolta íntima contra aquilo que está enfrentando, por falta do preparo necessário. Isto pode acontecer com todos nós, se não tivermos uma fé balizada num raciocínio lógico, racional, amparada por uma análise da vida no seu contexto mais amplo, que extrapola a esta existência, que antecede a ela, que continua após a nossa morte. Ou seja, o reconhecimento de que somos criaturas imortais, vivendo uma experiência transitória e que essa experiência é muito importante, é riquíssima no acúmulo dos valores que vamos adquirindo para alcançar a nossa perfeição futura, que um dia atingiremos. Chegamos então ao ponto em que o coronel pensava, inclusive, na prática do suicídio como uma anulação do seu ser, a anulação da sua inteligência, a anulação das suas emoções através do suicídio. Vemos aí, então, a vinculação muito forte que tem o pai com a filha e o choque grandioso que ele sofreu diante dessas ocorrências. Então, faltou, de alguma maneira, àquele casal uma convivência mais próxima com a resignação e com a paciência. A resignação que poderia ser aurida de um mergulho mais profundo no texto evangélico da religião que possivelmente eles professavam naquele momento, mas que não foi feita de alguma maneira que pudesse fazê-los refletir de uma maneira mais profunda. E aí nós vemos também, novamente, o espírito amigo Joana de Ângeles falando-nos a respeito da paciência. Ela nos fala, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a vida é difícil, bem eu sei, mas se atentarmos nos deveres que nos são impostos
nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E, diante disso, convida-nos, então, esse Espírito Joana de Ângeles a que tenhamos coragem, e porque nós temos o Cristo como nosso modelo. Verificamos, então, que na estruturação da nossa inteligência e na estruturação dos nossos sentimentos para enfrentar dificuldades de tal monta, é necessário estar com Jesus, sem dúvida, porque a dor ainda nos desconcerta em muitos aspectos, ela nos faz esquecer todas as coisas boas que nós já recebemos no campo da nossa vida, desde o nosso nascimento, a família que nos acolhe, as experiências de aprendizagem, os amigos que nos rodeiam, os valores que estão à nossa disposição para a nossa educação. Quando chega a dificuldade através da dor, nós esquecemos todos esses benefícios que tínhamos recebidos em nosso passado e nos concentramos, infelizmente, diante da nossa dor que está no presente momento. E aí vamos lembrar um pouco também Leon Denis, no livro O Problema do Ser, da dor, do Destino e da Dor, que ele fala que a dor física produz sensações, mas o sofrimento moral produz sentimentos. E esta é a função do sofrimento em nossa vida, produzir novos sentimentos de renovação para encararmos a vida de forma diferente, de transformação ético-moral para nos valorizarmos como seres portadores de luzes internas que devem ser colocadas externamente na exposição da nossa fé, da confiança que temos em Deus e da nossa, digamos, proximidade com Jesus, a traduzir-se em tudo aquilo que nós vivemos em nossas experiências diárias. E Leon Denis vai dizer que é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Realmente, como alguém poderá dizer que sofrer é bom? Mas esquecemos muitos de nós, que se Deus é justo por excelência, se é o amor por excelência, e Ele nos envolve com todas as possibilidades de realizarmos tudo para crescermos espiritualmente, como que Ele nos manda esse sofrimento tão difícil? Então temos que buscar as razões. Se não estão nesta vida, estão em outras vidas. É a quebra, digamos, do materialismo para aumentar os nossos horizontes de percepção da vida, não apenas reconhecendo a nossa imortalidade para o pós-morte do corpo, mas também a anterioridade da nossa vida. Então, Leon Denis fala que nós, de alguma forma, queremos fazer a nossa vida embelezada à nossa vontade, dentro do nosso personalismo e do nosso individualismo, esquecendo as realidades que nos rodeiam, muitas vezes esquecendo as dores dos nossos irmãos de caminhada, aqueles que muitas vezes passamos ao largo, somos indiferentes a essas dores, esquecendo que um dia aquela realidade que vive o irmão nosso poderá estar atingindo a todos nós no ambiente da nossa intimidade, da nossa família. Verificamos, então, por essa demonstração aqui, e como foi relatado pela Gisele na leitura do texto, que não somente as criaturas que vivem nas dificuldades físicas ou das dificuldades da falta ou da carência de bens materiais, não apenas aí o sofrimento acontece. Acontece em todas as camadas sociais, em todos os níveis de intelectualidade, desde que somos hoje atores no palco da vida, herdeiros do nosso passado, sujeitos, então, portanto, a tudo que nós realizamos neste passado, a tudo que semeamos neste passado. O exemplo dessa família é grave para todos nós, no sentido de buscarmos pensar a nossa realidade dentro do nosso campo de ação. Então, diz o nosso querido Leon Denis, que nós perdemos muitas oportunidades neste envolvimento com a matéria, muitas vezes escravizando-nos a essas posses, de alguma forma, deixamos de desferir os grandes voos do pensamento, da consciência, os voos da alma, que podem conduzir-nos a elementos de aperfeiçoamento das nossas vidas,
na busca da felicidade que almejamos, mas que se realiza nas pequenas realizações de cada dia, nas pequenas alegrias, construímos as grandes felicidades. Então, ele falando da dor, ele vai dizer que a desgraça e as provações fazem jorrar sobre nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela, apesar das dores que nós sofremos, porque produzem em nós o despertamento para novas realidades. Temos atitudes diferenciadas em relação a este enfrentamento da dor, sem dúvida. Muitos vamos reconhecendo a sua eficácia, burilando as nossas almas, e entramos no campo da resignação ativa, aquela que age para conviver com a dor, aproveitando as suas lições e erguendo-se cada vez mais com relação às dificuldades que enfrenta. Mas encontramos, podemos dizer até que grande maioria das pessoas, encampando a revolta íntima que se extrapola no relacionamento familiar, que se extrapola no relacionamento profissional, se extrapola no relacionamento do vínculo religioso. E aí nós temos esta rebeldia do espírito contra aquelas definições da divindade para todos nós, que representam o cumprimento da justiça divina, sem podermos entender adequadamente isso. E Divaldo Franco, recentemente, numa entrevista que fez na Federação Espírita do Paraná, que está disponível no canal FEP, vem lembrar-nos que muitos dos religiosos nos dias atuais, inclusive espíritas, estamos vivendo aquela situação de espiritualistas materialistas, sem poder compreender a dimensão mais ampla de tudo o que acontece. Vamos apegando-nos a determinados vínculos com partidarismos ou com tipos de posicionamentos que traduzem não uma visão de fraternidade, de solidariedade ou de amor em relação a todos nós e os nossos vínculos como uma família espiritual. Vamos vivendo muitos interesses da matéria. E apegados a isso, quando nos alcança a dor, mesmo nós, os espíritas, muitas vezes não estamos preparados para enfrentar tais dificuldades. Então, diz, para concluir aqui, o nosso querido Leon Denis, que a tristeza e o sofrimento fazem-se ver, ouvir e sentir mil coisas, delicadas e fortes, mas que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. Temos que procurar, então, quais as mensagens que Deus está enviando a todos nós nas ocorrências menos agradáveis que tem em nossas existências, conhecedores de que a lei divina atua sobre todos nós para ensinar-nos de alguma forma, porque somos espíritos matriculados na escola da vida, com encarnações preparadas e solicitadas por nós no grupo de espíritos afins à nossa experiência necessária para que possamos cumprir as nossas tarefas, os nossos deveres, a nossa missão no sentido do trabalho que temos a fazer conosco mesmo, mudando o mundo, o nosso mundo interior, para que através dessas mudanças possamos então colaborar com a divindade, sendo também um agente multiplicador do bem, um agente multiplicador do amor, de alguma forma, pelos exemplos que possamos oferecer. Tenhamos nessa experiência dessa família alertas para todos nós, preparando-nos desde já para os enfrentamentos que venhamos a ter desde já em nossa experiência nesta encarnação. Porque, como nos informa o Espírito André Luiz, após um problema, espere outro. Portanto, é nessa experiência do dia a dia que vamos fortalecendo os nossos vínculos com Jesus e caminhando com Ele, firmes, chegaremos à nossa vitória. Que Ele mantenha sempre conosco este vigor, esta coragem e essa determinação de prosseguir servindo, porque é servindo que vamos iluminando-nos cada vez mais. Desejo muita paz a todos e devolvo a palavra à nossa querida Gisele. Obrigada, Lincoln, pelas suas considerações, seus esclarecimentos. A gente sabe que temos dois caminhos, né, do amor e da dor, mas infelizmente, muitas vezes ainda optamos pelo mais difícil. Então, agora nós passamos a palavra para o Laudes,
que vai dar continuidade aos aprofundamentos desse capítulo. Obrigado, Gisele, Lincoln, a todos os irmãos que nos acompanham, os nossos votos de muita alegria. A dor de Esther, o sofrimento do nosso querido coronel e esposa, são as nossas dores, é exatamente o nosso sofrimento. E nos cabe realizar um aprofundamento, graças às mãos abençoadas de Divaldo e à dedicação de Manuel Filomeno de Miranda, para nos apresentar referida obra, para tomarmos conhecimento das ações do mundo espiritual para com o mundo físico. Sabemos que o sofrimento de Esther é um processo obsessivo. Vamos ter múltiplas oportunidades, como estamos tendo no decorrer do estudo, para um aprofundamento mais detalhado a respeito das complexidades da obsessão. Mas, nessas reflexões dolorosas, penosas, como traz o autor, vale a pena ressaltarmos que, quando estamos avaliando as questões sentimentais, o sentimento e todo o tormento em que a família está passando agora estes dias, aonde 15 anos vivendo num aparente lar feliz, não podemos esquecer que todos nós estamos ainda habitando um mundo de provas e expiações. Apesar de já começarmos a escutar as sinfonias de um mundo regenerado à frente, pessoas já com um quilate de habitar a Terra com o pensamento elevado, na maioria de nós estamos ainda na Terra para provar e expiar, aonde encontraremos muitas dores, ranger de dentes e sofrimentos. E esse sofrimento da nossa irmã e da família devemos tomar por muito perto de nós os aprofundamentos, porque semelhantes tormentos todos nós passamos. Se pegarmos ali o sofrimento do coronel, aonde estava lidando com a situação com ira, com ressentimento, revoltado-se com Deus, pensando em uma fuga psicológica, mas pensando numa fuga um pouquinho mais além, através do suicídio, se porventura ela viesse a matar-se, mas por não ter conseguido talvez deixá-la viva, ou por vergonha do acontecimento. Mas vergonha que, um pouquinho antes, num parágrafo anterior, o benfeitor coloca a vergonha de estar vivendo aquele momento. Visitar um manicômio, mas não uma visita alheia, mas para visitar a própria filha, tentando visitar a filha, as lágrimas lhe rolando dos olhos que por um tanto tempo segurou aí tantas cicatrizes da defesa da pátria. Um homem íntegro, nos diz ali o benfeitor, construindo um caráter corajoso à defesa da pátria e dos princípios ético-morais. Mas um acontecimento no lar lhe modifica a paisagem, lhe modifica para que pudesse ali então iniciar um processo de aprendizado. Mas quando vamos estudando este ponto, um sentimento que eu gostaria de estar trazendo para as nossas reflexões no dia de hoje, é exatamente a respeito da vergonha. A vergonha do acontecimento. Imaginemos uma família nobre, culta, reconhecida socialmente, e agora está ali uma filha atormentada. A comparar quase como um animal instintivo, a bater, a babar, a responder os tormentos obsessivos. Mas quantos outros não existem no mundo em que estamos habitando? O transtorno opositivo desafiador, o toque, síndromes de Tourette e tantas outras que nós estamos convivendo no nosso dia a dia. E quantas famílias não se sentem também, às vezes, reprimidas com esta vergonha que abate o seu seio familiar. O convívio social, as dificuldades das relações. Quando vamos estudar um pouquinho mais a profundidade desse sentimento da vergonha, desta dor, desse sofrimento, da síndrome ou de todas as fragilidades sociais acometidas por tais patologias, vamos pegando que a família também é grande sofredora. Porque Brené Brown, uma grande psicóloga americana, nos traz uma seguinte frase que me chamou muita atenção. A vergonha alimenta o segredo. E após o segredo instituído no íntimo, as mentiras começam a brotar para defender o segredo primário
para tentar apagar ou jogar num processo mais profundo, sombrio da nossa intimidade, a vergonha. E quando não vamos analisando essa profundidade de começarmos a tomar a coragem de assumir os nossos compromissos, a vergonha vai começando a ganhar corpo. Não a vergonha em si da filha ou do filho, mas a vergonha de estar acontecendo com ele, de não conseguir mais obter o controle, de não estar nas suas mãos a direção do caminho educacional ou do caminho no futuro projetado para aquele anjo querido. E lhe dói não só por não conseguir trazer os processos de orientação, mas de não mais conseguir devolver uma lucidez mínima para poder olhar nos olhos e iniciar ali um processo educacional novo. Há a vergonha da falência, há a vergonha de não conseguir voltar àquelas paisagens íntimas de outrora. E a vergonha vai trazendo ali então uma falta de conexão, vai fazendo com que ocorra aquela perda do vínculo, a perda da aparência, do status, do prestígio. Porque a ideia, como pegamos mesmo na festa ser apresentado à filha de 15 anos, já não há mais agora um interesse dessa apresentação, há a vergonha do que se apresenta. Não há mais aquele prestígio, a aparência está modificada. As intimidades que fariam as conexões, talvez agora, não há a real vinculação, a intimidade, porque eram somente aparências ou interesses em comuns vinculados à matéria e não ao espírito. Começamos a entender um pouco mais essa profundidade. Vamos vendo que a vergonha vai mostrando, talvez, os relacionamentos em que todos nós estamos inseridos. Mas aquele que carrega a tocha, que está com aquela tocha ou o troféu daquela vergonha momentânea, ele vai vinculando e fazendo as suas análises exteriores, julgando ou trazendo as reflexões de todos os indivíduos que olham através das suas lentes o acontecido perante a sua família e tenta ele mesmo interpretar ou tentar controlar, concluir os pensamentos, as conclusões e os julgamentos daqueles olhos que admiram o acontecido. E logo, ele começa um processo de afastamento. Ele vai perdendo estes vínculos porque já não há mais interesse, porque pelas suas próprias conclusões, através das suas lentes, talvez em algumas ou muitas vezes equivocado, se afasta. Mas o primeiro afastamento são as fugas. E as fugas psicológicas normalmente são autodestrutivas. O indivíduo começa a vincular-se à bebida, à drogadição, à comida em exagero ou aos gastos. Ele tenta, de alguma maneira, expor socialmente, externamente, uma conduta íntima que está, de alguma maneira, tentando ser compensatório ao conflito primário. Intimamente, ele tenta satisfazer para tentar não sentir a dor da vergonha. Mas não só a vergonha externa, mas justamente esse sentimento de falha e de incompetência de agir ou controlar as ações que agora não dependem do coronel, não depende de todas as suas técnicas, mas depende agora das condições neuronais, psicológicas, espirituais também da própria filha. Então, quando voltamos e vamos vendo que a própria benfeitora, num livro chamado Conflitos Existenciais, Psicologia de Divaldo Franco, traz no primeiro item fugas psicológicas na solução. Ela vai trazer que parte da solução é iniciar assumindo as suas dificuldades, porque aí constitui um dos primeiros passos necessários para que possamos superá-los. Mas quando não começamos a assumir essa dificuldade ou as nossas fragilidades, nós começamos o nosso próprio isolamento. Nós isolamos, na grande maioria dos casos, segundo o próprio estudo desta psicóloga Brené Brown, pelo medo da rejeição. Começamos a pensar como nós poderíamos agir se algo acontecesse com alguém, mas talvez aquele alguém não tenha a mesma maturidade que eu tenho.
e sabendo que é um indivíduo imaturo, julgaria, condenaria e falaria aos quatro ventos se porventura tivesse algum contato com aquele meu ente querido familiar com algum problema. Ou mesmo que eu abrisse um pouco a minha intimidade e aquele indivíduo reconhecesse o meu problema, talvez eu o afastasse. Hoje nós temos a necessidade de estarmos vestindo máscaras para o convívio social, mesmo dentro do lar. Pensemos, será que os nossos pais, sabendo talvez profundidade de atos que nós já cometemos, o amor continuaria o mesmo? Dentro de casa, se começássemos a colocar as verdades de talvez condutas realizadas ou de pensamentos que nos invadem, o amor permaneceria? Por que eu falo amor? Porque o amor verdadeiro supera todas essas dificuldades, porque se ele existiu, não se apaga, a não ser que seja um amor doente que seja transformado em ódio. Mas a conquista do amor verdadeiro sempre se mantém como chama acesa. Ela não se apaga, mas pode sofrer as tormentas através dos acontecimentos. Ou seja, todos nós escamoteamos, fugimos, escondemos, mascaramos para tentar manter um convívio social. Porém, patologias como a Esther enfrenta ou inúmeros indivíduos estão enfrentando nos meios sociais dos dias atuais, também através de inúmeros processos sindrômicos, também realizam um processo de fuga de uma realidade e tenta esconder através justamente desse isolamento para não ser rejeitado. Ou seja, quando nós não começarmos a assumir essas dificuldades e começarmos a iniciar o nosso processo de formação primária do nosso ego, porque quando o ego começa a se formar, especialmente nos primeiros meses, estamos vinculando o nosso ego em dois processos de construção de sentimento: pertencimento e segurança. Precisamos colocar aos nossos rebentos, aos nossos filhos, o pertencimento familiar e a segurança de estar vinculado a uma família, mas não uma segurança que o pai e a mãe somente o estão protegendo e acolhendo, mas que uma força divina, um pai celestial, antes de ser os nossos filhos, ou era dele. A segurança primária é na confiança construída através de uma fé racional, inabalável, que podemos sim transmitir aos nossos filhos, através de uma prece fervorosa, através das condutas diárias perante as dificuldades, seja com 10 dias de vida, seja com 10 anos de idade, seja com 15. Porém, é um processo a ser construído no âmbito educacional da família. Quando começamos a construir este processo de pertencimento, logo começamos a avaliar que todos nós fazemos parte de um grande grupo social, aonde o mesmo Pai nos mantém vinculados na família universal. O autodescobrir-se nos faz, primeiro, mudar um pouco a batina ou o malhete do julgamento para com a dor alheia, porque ela logo mais poderá vir bater à minha porta. E como é que eu lido agora com aquela dor, com aquele sofrimento ou com aquela dificuldade? Porque dessa forma eu começo também a construir os mecanismos para fazer com que eu, minha família e os meus compreendam uma maneira correta de ação perante essas dificuldades. Porém, enquanto a dificuldade permanece mascarada através de um ego ainda imaturo, aquela pergunta do próprio bom dia. Um bom dia? Ah, bom dia. Não, não está nada bom o dia. Como vai? Não, não vou ainda nada bem. São tantos conflitos, são tantas dificuldades, mas calma. Eu tenho com quem me abrir, porque hoje crescem de uma maneira voluptuosa as consultas psiquiátricas, psicológicas, com necessidade de um indivíduo conseguir abrir-se, mas em um abrir também parcial, porque receia o que vai ouvir e qual é a condição que ele vai avaliar através das suas lentes o meu conflito e qual é a conduta que ele vai sugerir, ou o caminho sugerido para que eu me modifique. Ou seja, eu tento de uma maneira trazer uma abertura, mas ainda com receio da conduta que possa modificar aquilo que me assombra. Pois então eu falo um pequeno fragmento e vejo como é que o
o sistema desanda, para ver se vai para um caminho de solução ou, se eu não aceito, eu mudo e falo que o tratamento não foi eficaz ou que aquele profissional não atende às minhas expectativas. Mas é porque justamente não estamos tendo com quem nos abrir, com o medo de sermos rejeitados, de como nós verdadeiramente somos. O pertencimento real é aquele que faz com que o ego seja o nosso centro da consciência, mas iluminado por um self, capaz de rebaixar o nosso orgulho e poder sim receber o auxílio, ser auxiliado por aquele talvez que possa nos estender a mão. Não podemos esquecer que Jesus permitiu que Cirineu pudesse acompanhar um pequeno trecho levando a sua cruz. Podemos avaliar que a nossa dor, talvez por mais vergonhosa que possa parecer, ela pode ser muito bem compreendida, sentida por talvez um irmão que nos abrace de uma maneira sincera, nos olhos e diga: eu te entendo, conte comigo. E que alegria é poder pertencer a um grupo, nos mostrando de uma maneira real. E aí vamos entrar em uma complexidade tão grande que é a parte da vulnerabilidade. O amor verdadeiro só vai apresentar-se a partir do momento que nós possamos abrir um pouco a nossa casca e nos transformarmos em vulneráveis. Não vulneráveis para sermos atacados, porque assumir a nossa dificuldade não é divulgá-la. Assumir a nossa problemática não é cantar aos quatro ventos o problema, porque estaremos jogando o problema para que possa, de alguma maneira, ser solucionado. Eu apresento o conflito a todos para que alguém o solucione. Eu não procuro ali assumir o problema ou a dificuldade para que eu seja a peça integral na solução, mas eu tento externalizar para que eu tire de mim o máximo possível para que outros assumam essa responsabilidade integralmente minha. Ser vulnerável é deixar, sim, o coração aberto para que possa ser julgado, para que possa ser atacado, mas a minha exposição foi verdadeira. A minha exposição dos sentimentos, apresentando a minha intimidade, foi real, sem máscara, porque eu considero aquela amizade verdadeira, pura. E se não fui atendido com a pureza, já não é mais problema meu, e sim daquele que faz um julgamento inadequado daquilo que eu lhe apresentei. Eu estou em paz e vou vencendo o meu conflito. De uma forma que podemos lembrar de Jesus no Monte Tabor. Quando Pedro fala: mestre, construamos aqui 3 cabanas e ficaremos por aqui. E Jesus lhe traz um dos mais belos ensinamentos do seu evangelho. Pedro, é necessário que desçamos. E descer é exatamente descer. Sair daquele patamar aparente de um processo de virtualidade, falo por nós, não por Jesus. Porque Jesus realmente estava num espírito puro, pleno, feliz. Mas descendo aos sofrimentos da criatura humana. Fazendo com que toda a sua luz pudesse vir e iluminar. Não quer dizer que não pudesse ele, pelo corpo físico, passar pelos sofrimentos como ele mesmo passou. Mas na descida já encontra um pai com o seu filho sofrendo. E ele o cura, e ele ensina, mas ele também sofre. Porque ele fez a descida. E não quer dizer que a descida de estar na carne, aprisionado nela, sofrendo as dores da carne, não lhe faça brilhar a iluminar o mundo depois da sua passagem. Quando Jesus recebe uma coroa vergonhosa que lhe vestem o corpo com um tecido vermelho para ser o rei dos judeus, com um corpo em chagas, Jesus não luta, Jesus não tira porque seria vergonhosa a sua marcha. Ele abraça a cruz e nos ensina o verdadeiro caminho para amar e perdoar. O julgamento externo, as exposições externas, talvez sejam aquele maior valor do que real sentimento que nós devemos aprender. Pois valorizemos o que realmente vale a pena, que é a nossa vida imortal.
As dificuldades todos nós passamos e passaremos, como a própria família do coronel, Esther, a esposa, inúmeras caixas com diferentes sentimentos, em diferentes situações e posições, mas cada um trazendo o seu aprendizado perante aquela situação. Pois que possamos nós realizar a reflexão íntima e aprendermos nessas condições. E se estivermos passando pelo conflito, iniciemos a solução, assumindo para nossa intimidade a dificuldade e começando a assumir as responsabilidades, modificando a nossa conduta, construindo um programa mental, instituindo dentro do lar o programa da prece, da meditação, mas principalmente do bom diálogo. De podermos sentar e compartilhar, de conseguir realizar no lar a conversa fraterna, de poder sentar e ter o tempo necessário para com os nossos filhos, mas também expondo que nós não somos os donos da razão, que o ego ainda está em fase de aprendizado e nas nossas falhas passaremos o máximo das nossas possibilidades, mas é um fragmento muito pequeno da verdade absoluta. Se nós entendemos isso, os nossos filhos também entenderão e enfrentaremos os problemas, porque todos nós os teremos, mas com lucidez para poder vencê-los. Desejo que tenhamos ótimas reflexões no assunto, na complexidade múltipla dos nossos sentimentos, mas essas seriam as contribuições que gostaria de deixar na noite de hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Laudes, pelas suas considerações, suas reflexões, seus estudos compartilhados conosco. Certamente temos muito a que pensar desde que o Lincoln nos trouxe, você também, o próprio benfeitor, porque todos nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, provando e expiando, né? Como o Lincoln bem lembrou da frase ali de Leon Denis, né? Que essa dor vem para nos despertar sentimentos, né, diferentes, reflexões diferentes. E a gente vê a partir desse capítulo também a importância cada vez maior de estarmos conectados a Deus através de alguma religiosidade, alguma religião, algo que nos dê essa sustentação nesses momentos difíceis, porque as coisas materiais não nos consolam nesses momentos, mas a paz íntima e a nossa ligação com a divindade, sim. E todos nos igualamos, né, perante a dor. Então, queridos amigos, essas seriam as nossas considerações a respeito do capítulo 3º. Esperamos a todos novamente na semana que vem para o estudo do capítulo 4º do livro Grilhões Partidos. Um abraço a todos e até lá.